Um abraço para você que está ligado no Banqueta Esporte. No programa de hoje, você vai acompanhar os melhores momentos entre Vila Nova e América. O Leão do Bonfim encarou o Coelho lá no Horto e buscou um pontinho fora de casa. Os bastidores do jogo, toda a expectativa, a presença da torcida do Vida lá na Arena Independência. Hoje com a participação, mais uma vez, sempre do Natan Sarqueto, do portal Vila Nova. Isso e muito mais, você confere agora no Banqueta Esportes, que está entrando no ar. Começando mais um programa Banqueta Esporte aqui na TV Banqueta, né? Para toda Nova Lima, Belo Horizonte, através também do canal 6 da NET e no YouTube da TV Banqueta, todas as plataformas, né, digitais da TV Banqueta, você assiste o Banqueta Esporte. Bom, o programa de hoje nós vamos destacar, evidentemente vamos comentar sobre o jogo entre Vila e América, o clássico antigo, né, entre Leão do Bonfim e Coelho, desta feita realizado lá na Arena Independência, no Horto. E ficou um empate 0-0, né? O Leão do Bonfim, após 2 jogos em casa, né, sem vencer, voltou a atuar fora de casa e segue invicto fora de seus domínios, né? O Vila que venceu o Itabirito no Independência, no mesmo Independência, né? Derrotou o Patrocinense fora de casa, lá em Patrocínio, e agora buscou um pontinho no jogo contra o América, que vinha de uma excelente vitória no clássico contra a equipe do Cruzeiro por 2-0. E o Vila acabou arrancando esse empate por 0-0, infelizmente sem gols, né? Natan Sarqueto, como que você que esteve lá, né, no Independência, como que acompanhou esse empate do Leão do Bonfim contra a equipe do América? Boa noite, Natan. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao telespectador de casa da TV Banqueta. É um prazer estar aqui novamente. Bom, a gente ontem viu um duelo em que o Vila ele se reconectou. Afinal, a gente vinha, né, de uma drástica goleada aqui dentro de casa, né, por 4-1 contra o Atlético, um empate diante do Ipatinga. Mas ontem o Vila se reconectou e apresentou uma boa atuação. Uma atuação que eu posso dizer como uma atuação ideal. A gente sabe que o Vila não teria facilidade no clássico. Afinal, a gente está falando de um duelo contra o líder geral do campeonato, o melhor ataque e a defesa menos vazada também. O Vila enfrentou esse cenário diante do América. E, mesmo sabendo da necessidade em que o Vila Nova precisava vencer, o Vila Nova valoriza muito esse ponto conquistado no Horto. Eu estava dizendo aqui mais cedo, eu acho que nem o mais otimista vilanovense, né, depois dos resultados em casa, acreditavam que o Vila iria sair com ponto, ou pontos. A verdade é que não houve vida fácil para o América Mineiro. A verdade é que o Vila Nova, ele se reconectou, soube ter um coletivismo e conseguiu, com o apoio da torcida, que foi em peso para a Independência, fazer uma atuação melhor, fazer uma atuação digna lá no Horto. Tá certo, Natan. Você também pode participar com a gente, né? Deixar o seu recado, mandar seu comentário, né? Fazer sua pergunta, que seja, né? Nosso telefone está sempre à sua disposição, né? Nosso WhatsApp é 992-327474. Está aí na sua tela, 992-327474. Interaja com a gente, deixa aí o seu recado. Você também que está no YouTube, também pode deixar o seu alô, a sua mensagem. Bom, e deixe o seu like também, né? Não esqueça. Agora, antes do jogo, né? A expectativa do torcedor vilanovense, né? Nessa sexta rodada, a torcida do Leão do Bonfim compareceu em grande número lá no estádio do Horto, na Arena Independência. Vamos conferir. O Vila Nova vem de 2 resultados negativos dentro do alçapão do Bonfim. Agora espera o revés contra o América.
aqui no Horto. E a torcida vilanovense mostra toda a sua confiança e o seu otimismo na partida. O Vila Nova vai jogar da forma que historicamente ele sempre jogou, respeitando, mas não temendo ninguém. É um time que está bem articulado, bem treinado, né? E com uma expectativa aí de, além do Campeonato Mineiro, também jogar a Copa do Brasil, que depois de muito tempo sem jogar, né, já é uma alegria muito grande para a torcida. O Vila Nova é paixão, afinal de contas nós temos essa camisa aqui, tem 115 anos, é muita história, né? Muita história. Hoje nós estamos aqui no Independência e o Vila hoje está melhor e acho que nós vamos chegar a essa grande vitória. Mas hoje nós estamos torcendo Leão 1-0. Hoje provavelmente vai dar vitória pra gente aí. Se não der vitória, vai dar um empate. Sem sofrimento. Aí, disse tudo, né? O torcedor tá sabendo das coisas, né? Aí um pouco da palavra da torcida vilanovense, Natan. Você que esteve lá, né, sentiu o clima da torcida, parece que foram mais de 400 vilanovenses presentes, teve a caravana do Leão, né? Nosso abraço a todo o pessoal lá, a gente viu uma galera muito boa lá presente, uma turma fiel, né, de vilanovense. Nosso abraço aí ao Juscelino Honorato Borges, né, que falou com a gente, famoso Nem Traíra também, uma turma bacana, e foi para lá uma galera, muitas mulheres, muitas crianças também, vilanovenses marcando presença lá no Horto, né, Natan? Com certeza, a torcida vilanovense ontem foi em peso, o pessoal saiu de Nova Lima realmente buscando resgatar essa confiança, né, ao Vila Nova. O vilanovense fiel, ele não desiste, com certeza, e não foi diferente ontem. Foram 437 pessoas que compareceram ontem no Portão 10, na Ismênia, torcida que cantou o tempo inteiro, apoiou e empurrou o time. Fica meu abraço a todos esses vilanovenses que estiveram ontem no Estádio Independência apoiando e empurrando o Vila Nova. Um clima muito bom. Muita gente falava até que escutava pela transmissão a voz da torcida do Vila Nova cantando mais alto. Isso é um fato. A torcida do Vila, quando chega no Horto, faz o seu show, como fez contra o Itabirito, quando tivemos 510 pessoas, e agora com mais 437 no Clássico. Foi um clima agradável, Rodrigo. Foi um clima de apoio, foi um clima em que o torcedor ele buscou acreditar. Mesmo depois de uma goleada, a gente sabe que a torcida ficou machucada, todos nós ficamos, mas o momento realmente exigia apoio. E o apoio ele aconteceu ontem da melhor forma possível. Foi um clima maravilhoso, todos os vilanovenses empurraram e foram com alegria ao Horto. Exatamente, Natan. Nosso abraço aí a todos os vilanovenses presentes lá no Horto, né? Pavilhão Vermelho, como sempre, marcando presença, a galera lá. Leão Chopp. Leão Chopp, né? E com certeza a Vila Metal, né? Tá sempre acompanhando os jogos. Nosso abraço para todo mundo lá. Bom, agora vamos acompanhar os melhores momentos da partida entre Vila e América, que terminou sem gols. Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho a informação da Ludiciance. Tem falta para o Vila Nova. Bola levantada na área, cabeçada. Vamos lá, Rodrigo Ferreira. A gente viu aí as imagens aí do primeiro tempo. O primeiro tempo, Rodrigo, que o Vila ele foi superior em relação ao América. Ele criou muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Vendo as estatísticas ontem, o Vila Nova criou 6 oportunidades ao gol. Metade dessas foram, né, em direção ao barbante. Enquanto o América ele não teve finalizações precisas ao gol. Teve 2 tentativas, mas nenhuma que fosse eficaz. O que faltou realmente ao Vila ontem foi a precisão, né, para a bola entrar. Mas a gente viu ali, né, principalmente ali no destaque do ataque, a construção entre Neto, Renatinho e o Edson, principalmente. Nós tivemos ali também o Léo Reis correndo muito, mas eu acho que ele faltou que ele abrisse mais o jogo, né, ele abrisse mais a bola para os seus companheiros. Mas destacando esse trio, né, destacando todo o coletivismo vilanovense, que foi melhor. O primeiro tempo do Vila foi para buscar o resultado. Realmente só faltou a bola balançar no barbante, né, Rodrigo? Com certeza, né? Faltou. Aí ainda acompanhamos, né, a primeira etapa, né? E essa bola, que coisa, hein? Essa se tivesse tocado, com certeza teria entrado. Complicado. Mas coisas do futebol, né? E ainda o Vila ainda buscando a reação. A gente viu isso muito a decorrer do primeiro tempo. Um comportamento bem diferente do último jogo contra o Atlético, né? O time estava muito apagado, né? E o Vila não, tomando as ações no jogo também, criando, né, as oportunidades. O América deu espaço também, mas, né, jogando sob seus domínios.
E mesmo assim o Vila pôde se impor também, né? Mostrando, vivendo aí os bons clássicos contra o América. Pena que faltou o gol, né? O Vila também que jogou muito desfalcado, diga-se de passagem, né? Daqui a pouco vamos passar a ficha do jogo. Com certeza. E aí no segundo tempo, Rodrigo, a gente tá vendo agora os lances aí da segunda etapa. O Vila, nessa segunda etapa, ele acabou passando por mais dificuldades. O América, ele buscou reagir mais. O cenário, ele se inverteu porque o América, ele foi bem mais agressivo. O América teve 7 chances, o Vila teve dificuldade em criar. Mas, em compensação, o que a gente pode tirar de positivo, né, é que a gente teve o retorno desse equilíbrio de ataque e defesa que a gente tanto prega. Porque se a gente teve um primeiro tempo mais ofensivo, o Vila criou mais. No segundo tempo, o América, ele foi mais favorecido, ele soube agredir mais. Mas o Vila, ele soube se defender. O Vila, ele soube neutralizar muitas jogadas do América. Aí a gente vê, se eu não me engano, o gol anulado. Realmente Muito à frente. estava à frente, né? Com certeza, muito à frente, né? Mesmo com esse gol anulado, né? Mesmo que esse tenha sido ali o lance de maior perigo, por assim dizer, o Vila, ele soube neutralizar o América. O América, ele teve muitas chances de perigo nessa segunda etapa. Mas o Vila, ele soube se blindar na defesa, principalmente ali com a dupla de zaga, né? O Bocanegra, eu gostei muito do Bocanegra ontem, e também do Renan Arantes, que afastou muitas bolas, e também até do reserva do Bocanegra, que é o menino João Vitor, tá jogando muito quando entra, tá sendo uma peça eficaz, né, de confiança do Vinícius Munhoz para entrar nas partidas, e aí a gente vê esse equilíbrio de volta. Ali no final do segundo tempo, nós vimos que o Vila, ele teve um poder até de reação, ele poderia ter buscado o resultado. Exato. Ali teve aquela divergência nos acréscimos que muitos torcedores debateram ontem sobre a questão de por que os jogadores não foram para a área. Talvez a gente poderia ter saído ali com 1-0 ali no final ali. Deu 7 de acréscimo. Exatamente, 7 de acréscimo, mas ali também eu entendo também, além disso, eu queria, né, ter visto ali um ataque vilanovense com mais volume na área, mas também eu entendo também a estratégia do Munhoz em evitar um possível contra-ataque do time americano que já vinha agredindo bastante. Muito bem, Natan. Exatamente. Um Vila que jogou sem o Wesley Iago, sem o Caio Mancha e o Lucas Vital, todos afastados por Dengue. estar com dengue, né? Essa dengue tá terrível, né? Porque até o assessor de imprensa do Vila, o nosso Henrique Schende, né? Também está com dengue. Nosso abraço aí para todos eles, que eles tenham uma plena recuperação, porque dizem que não é fácil esse negócio de dengue. Passei por recentemente. É complicado. É né? complicado. O Guilherme Santos e o Maurício Mucuri estavam suspensos, né? Estão cumprindo suspensão. O Guilherme Santos, que estava com o 3º cartão, né? E o Maurício que tinha sido expulso no jogo contra o Atlético. O Eduardo Tomacel tinha sido até relacionado, mas foi cortado de última hora. Muita gente cobrando aí também a presença do Tomacel, que ano passado foi muito bem, né? Com a camisa do Leão do Bonfim. Exatamente. O time do Vila, escalado pelo Vinícius Munhoz, atuou com Glaico no gol, o Antônio Cabral na lateral direita, a zaga com Bocanegra, depois entrou o João Vitor, o Renan Arantes, que foi até um dos destaques do jogo, né? Muito elogiado, vai falar com a gente, inclusive, né? E o Antony na lateral esquerda. Depois entrou o Charles, que até então era titular, ficou no banco. E o Antony, garoto aí que é formado na base, da base, né? Do Coimbra. Disputou até a copinha, né? Isso. Pode ser o titular. O meio-campo com Alex Paulino, Neto, mais uma grande atuação, né? Inclusive foi eleito melhor em campo pela Rádio Tatiaia. Com certeza, jogou muito. E Renatinho, que depois saiu para a entrada do Cauã Lindes. O ataque com Léo Reis, que saiu para a entrada do Gabriel Oliveira. O Edson e Amorim, que saiu para a entrada do Carlos Miguel, que é outro jovem também. Tinha uma meninada, garotada realmente, nesse time do Vila, né? Com certeza, a Juventude Coimbrana está bem presente, né? A gente vê isso, né? Muitos jogadores, eles vieram da Copa São Paulo diretamente para o Vila, né? A gente já tinha essa expectativa de ter pelo menos 5 peças, vieram 8. E a gente vê, né, com esses desfalques, né? Até falando sobre os desfalques, a informação importante que a gente recebeu ontem, né? O Eduardo Tomacel e o Wesley Iago chegaram realmente a serem relacionados, mas depois de fazerem alguns testes, a comissão técnica preferiu fazer o corte desses atletas que acabaram ficando de fora.
Mas falando realmente sobre a escalação, uma juventude muito presente. Eu vi que realmente o Antônio Cabral, por exemplo, como a gente estava vendo, e o Anthony, que jogaram ali pelas laterais, eles substituíram a altura. Eu posso dizer que eles jogaram da forma ideal que deveriam. E além disso também, né, a entrada ali do Amorim no lugar do Caio Mancha, a entrada também que a gente teve do Carlos Miguel também, que foi um dos artilheiros, inclusive, do Coimbra na Copinha. Essa garotada tá muito presente, realmente, é uma vitrine para eles, é uma chance de ouro jogar no Vila Nova e realmente está sendo bem aproveitada, foi bem aproveitado ontem, diante do América. É verdade, Natan. Então, recapitulando o Vila, né, uma defesa que foi bem consistente, né, com o Glaicon, Antônio Cabral, Boca Negra e o Renan Arantes, né, diga-se de passagem. Depois, né, no segundo tempo, as entradas do João Vitor, o próprio Charles, né, manteve assim, o time a mesma firmeza, né, a mesma pegada. Meio campo com alterações, né? Diga-se de passagem, o Vila teve várias mudanças, né? 7, me parece, no time titular. Isso. E o Alex Paulino com o Neto, né? O Neto sempre ali, um jogador diferenciado. O Renatinho teve a oportunidade de ser o titular. O ataque com Léo Reis, o Edson e Amorim. Depois as entradas do Cauã Linders, que é mais um jogador também da base, né? O Gabriel Oliveira, outro atleta da base, promissor, né? E o Carlos Miguel. Bom, agora para o jogo contra o Tombense, o Vila já poderá contar com o Guilherme Santos e o Maurício Mucuri. Que com certeza, se estivesse em campo, o Vila poderia ter tido melhores oportunidades ainda, né, no jogo. Mas foi um bom comportamento do time. O time do Vila foi muito elogiado ali pelo seu sistema, né, tático, pelo seu comportamento dentro de campo, pela postura ali, bem diferente do jogo anterior, que ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu aquela atuação bem apagada do time do Vila dentro de casa, lá no Alçapão do Bonfim, na quarta-feira de cinzas, né? Bom, agora fala com a gente o Renan Arantes, o Renan vai falar justamente desse empate e ele que foi um dos destaques do jogo, né, Renan? Primeiramente, agradecer a Deus. Sabemos da importância que era o resultado de hoje. Infelizmente, viemos de 2 derrotas consecutivas, né? Mas hoje colocamos a cabeça no lugar. Infelizmente, perdemos alguns jogadores importantíssimos, né? Por causa no resfriado, da dengue. Mas o grupo é forte. Consequentemente, conseguimos um empate aqui e, graças a Deus, vamos em busca do vitória na próxima rodada. Convocamos a torcida no próximo jogo, que pode esperar o máximo de nós, além de mais daqui, que, se Deus quiser, vamos conseguir a vitória lá no Alçapão. Aí, mais uma boa atuação do Renan Arantes, consistente, mais um ano aí no Vila, né, Natan? Com certeza, o Renan Arantes ele já é de casa praticamente, Exato. né? A gente vê a dedicação que o Renan Arantes ele possui com a camisa do Vila Nova. E ontem eu gostei muito dele, eu estava comentando lá com os meus colegas lá com quais eu vi o jogo. O Renan Arantes ele passou uma segurança muito grande, não só ele, como também o Boca Negra e o João Vitor, né? Eu vinha falando aqui anteriormente. Mas no caso específico do Renan, gostei muito das tiradas de bola aérea que ele deu quando a América cruzava a bola, até mesmo também dos desarmes, né? Ele estava ali estaturado, por assim dizer, ele estava ali com estatura realmente para poder impedir esses ataques americanos. Então ele passou uma segurança muito grande. Parabéns ao Renan pela atuação grandiosa ontem na defesa. Muito bem. Então, tá aí, portanto, o time do Vila Nova voltou para casa com 1 ponto. Mais um pontinho. O Vila que agora segue em segundo lugar, né? No grupo B, né, Natan? Já que o Atlético venceu também o seu compromisso, venceu a equipe do Patrocinense, né? Exatamente. Passando a tabela rapidamente aqui então, Rodrigo, como fica então o cenário do Vila Nova agora com esse empate? A gente sabe que a vitória seria o ideal, né? Até mesmo porque o Atlético venceu o Itabirito por 2-0. A pontuação estava igual, só que agora o Vila está em desvantagem. Mas aí é um cenário que
dos males o menor, Rodrigo, a gente pode dizer assim. Hoje o grupo B, né, o grupo do Vila Nova hoje, tem o Atlético com 10 pontos, primeiro lugar. Lembrando que o primeiro lugar de cada grupo concede ali a vaga semifinal, além do melhor segundo colocado. O Vila Nova em segundo lugar com 8 pontos, Pouso Alegre em terceiro com 6 pontos e o Uberlândia quarto lugar com 5 pontos, ganhou ontem do Ipatinga, surpreendentemente, o Uberlândia, a reação muito grande. E aí como fica o cenário hoje? O Vila, olhando assim logicamente, né, na briga pela liderança, a gente precisa torcer ali pro tropeço do Atlético. Na próxima rodada vai ter a América e Atlético. Vai ser o clássico, né, das multidões que a gente conhece. E aí o Vila enfrenta a Tombense. Qual que é o cenário para esse duelo? Claramente, para assumir a liderança, o Atlético perde e o Vila vencendo o Tombense. O Atlético tem um clássico contra o América. Contra o América. Só que qual que é a outra importância dentro disso, Rodrigo? O Tombense hoje, olhando a tabela geral, o Vila é o 6º lugar. E na tabela geral, o Vila, entre os segundos colocados, o Vila é o 3º melhor. Precisa ser o primeiro para se classificar, considerando um cenário ali de melhor segundo lugar. Hoje, como está hoje a questão de segundo lugar? O Tombense é o primeiro lugar, né, dos melhores segundos, dos melhores vices, com 12 pontos. Depois vem Atlético com 10 e Vila com 8. O Vila ganhando do Tombense vai para 11 pontos e cola no Tombense, considerando esse cenário dos melhores vices. E além disso, se depender aí de um tropeço do Atlético, pode ir para a última rodada, mesmo que o Atlético vença, pode ir para a última rodada com chance de se classificar como vice-líder do grupo, Rodrigo. Tá vendo? Então aí as chances do Leão do Bonfim. Recapitulando, então, os resultados da 6ª rodada, Atlético 4, Pouso Alegre 1, mais uma goleada do time do Atlético, hein? O Atlético vencendo o Itabirito por 2-0. O Ipatinga perdendo de 1-0 para o Uberlândia. Aliás, caiu mais um técnico outra vez, hein? Júnior Lopes derrubado, segundo técnico demitido pelo Ipatinga. Estreou contra o Vila. E agora já caiu. Já caiu, não durou nada, hein? Que coisa. O Ipatinga já vai para o 3º treinador já nesse Campeonato Mineiro. Tombense goleou o Patrocinense em 4-0 para o próximo adversário do Vila. Próximo adversário do Vila. Exatamente. O Cruzeiro venceu o Democrata lá em Governador Valadares por 3-1 e o Vila empatando 0-0 contra a equipe do América. E a próxima rodada, a 7ª rodada, a penúltima da fase de classificação, né? Teremos, portanto, no próximo sábado, dia 24, Ipatinga e Democrata, lá em Ipatinga. O Vila vai receber o Tombense, esse jogo marcado para 4 da tarde, né? Anteriormente, o jogo seria 19 horas, né? 7 horas da noite. A pedido da diretoria do Vila, o jogo, a Federação Mineira, então, atendeu a solicitação do Leão do Bonfim e o jogo passa a ser no sábado à tarde, 4 horas da tarde. Muita gente entendendo que o Vila joga melhor à tarde. Aliás, diga-se de passagem, os jogos que o Vila fez à noite, o Vila não venceu, né? Perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Ipatinga e perdeu para o Atlético. Os jogos noturnos. Mas muita gente, a torcida do Vila, pediu o jogo mais cedo. Então, portanto, torcida vilanovense, hein? O jogo deste sábado, dia 24, 4 horas da tarde, lá no Alçapão do Bonfim. Vamos comparecer em peso. O Vila vai precisar muito do apoio da sua torcida. Aliás, a informação é de que o Vila tem tido muitos prejuízos. O Vila teve prejuízos realmente nos últimos jogos, né, diga-se de passagem. Então o Vila vai precisar de um bom número de torcedores para que empurre o time e o Vila também tenha possivelmente uma renda que dá para pelo menos pagar as despesas. O Vila tem pelo menos uma despesa de aproximadamente R$20 mil por jogo lá no Castor Cifuentes. Exatamente. No último jogo anteriormente, o Vila teve arrecadação, parece, de 12 mil, né? Ou seja, teve um prejuízo de pelo menos R$8 mil. Exatamente. Não é fácil, Rodrigo, porque a gente vê o modus operandi, por assim dizer, da Federação Mineira. A Federação Mineira, né? Aí a gente teve essa informação também. Muita taxa. Exatamente. Ela já aplica ali um valor de taxa para ser pago antes do jogo e aí depois do jogo ainda tem que pagar mais taxações
de diversas coisas. Então o Vila acabou tomando prejuízo aí nesses 2 últimos jogos. Não é fácil fazer futebol, né, Rodrigo? A gente vê que toda operação ela tem um custo, principalmente quando a Federação Mineira ela tem essas imposições. E o clube tem que pagar as despesas antecipadas, né? Exatamente, por isso que é importante, né? Aí eu deixo aqui esse recado aqui pro torcedor que realmente vá ao estádio. A gente sabe que a fase do Vila Nova em casa não tá sendo fácil, né? Aliás, não foi nenhuma vitória até agora em casa, né? O Vila tá jogando melhor fora do que dentro. Exato. Mas eu acho que esse momento é um momento de empurrar realmente, como o Rodrigo falou, de empurrar o time e de apoiar. Então, até mesmo se for para cobrar, né, se o resultado não vier, é importante cobrar estando no estádio. Então eu dou esse recado ao torcedor para que vá ao estádio quando abrir as vendas de ingressos, né, que deve ser aberta ao decorrer da semana. A gente vai informar aí, tanto na banqueta quanto no portal Vila Nova também, que compareça no Alçapão do Bonfim nesse sábado à tarde, porque as chances do Vila Nova ainda são reais. E o torcedor do Vila é que acredita mais. Então, que possa comparecer em peso e faça a linda festa do maior do interior. Exatamente, Natan. Ainda no sábado vai acontecer o clássico Atlético América e Atlético, né, no Independência, às 4h30 da tarde. Importante pro Vila. Exatamente, esse jogo interessa muito o Vila, né? Acho que toda a nação vilanovense agora vai virar americana de período momento ali. Exatamente. Uberlândia e Atlético também se enfrentam às 5 horas da tarde. Também é importante pro Parque Vila. do Sabiá. Também é importante pro Vila, porque o Atlético ele é o segundo melhor vice-líder, né? O Vila tá com 8 pontos, o Atlético tá ali com 10. Se o Atlético tropeçar, é muito bom pro Vila. Exatamente. No domingo, a bola rola para Pouso Alegre e Cruzeiro, 11 horas da manhã. Esse jogo lá, esse jogo no Parque do Sabiá, hein? Que coisa. Vendeu o mando de campo. Vendeu o mando de campo. O Itabirito vai encarar o Patrocinense às 4 horas da tarde, lá no Independência, no domingo, dia 25. Portanto, à tarde, né, no sábado à tarde, às 4 horas, 16 horas, Vila e Tombense. Bom, daqui a pouco, depois do nosso rápido intervalo, teremos ainda a entrevista, a análise do técnico do Vila, Vinícius Munhoz, e também uma palavra especial do Toninho Cerezo, o ex-jogador Toninho Cerezo, ex-jogador do Atlético, do América, do próprio Cruzeiro, né? Seleção brasileira, jogou com o Luizinho na Copa de 82. O Toninho Cerezo estava lá acompanhando o jogo, foi lá ver o Vila contra o América, conversou com a gente. Então não perca, daqui a pouquinho, depois do nosso rápido intervalo. Um instante só, hein? É para e bola. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível.
A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Então vamos seguindo com Banqueta Esporte. Bom, agora vamos à análise do técnico Vinícius Munhoz. O Vinícius Munhoz falou com a gente, com a TV Banqueta, e a gente começa perguntando para o técnico do Vila, primeiro sobre a análise, qual que foi a consideração dele sobre esse empate contra o América no Estádio Independência, Vinícius. É um jogo dificílimo, né? Eu dizia antes da partida que é a melhor equipe em performance e em pontuação, né, até então. Então, como forma de respeito à equipe do América, nós procuramos estudar bastante, né? A gente já vem acompanhando de algum tempo. Eu, por exemplo, estive presente no jogo, no clássico contra o Cruzeiro, porque é interessante também estudar em loco, sempre que possível. Conseguimos, em boa parte do jogo, tirar a potencialidade que tem o América, que é a construção de jogo, desde o goleiro ali com muita qualidade. E nós, como temos uma equipe relativamente jovem, né, que é organizada também no momento defensivo e que hoje fez um jogo de uma concentração altíssima, conseguimos dificultar bastante as ações do América, porque nós sabíamos que se dessemos facilidade para eles ali, seria muito difícil de controlar o jogo. Tivemos 2 jogadores com cartão amarelo no intervalo, eu entendia que ali já teria que voltar com uma troca, por isso o Carlos Miguel entrou no jogo, para que nós não perdêssemos o ímpeto na pressão. Enfim, fizemos um grande jogo. Acho que para completar só faltou a vitória, né? Mas acho que pelo momento que o América vem vivendo, pela grandeza do clube, nós temos que encarar como uma vitória, né? O esforço que os atletas fizeram aqui, e todo o mérito é para eles, né, que fizeram um grande jogo nessa tarde aqui. Aí o Vinícius primeiro falando com a gente, Natan. Gostou, parece, do time, né? Mesmo o time com tantos desfalques, um time bem jovem dentro de campo, teve uma outra postura, né? O jogo todo, né, praticamente. Com certeza, eu concordo totalmente com a análise do Vinícius, principalmente quando ele fala em tirar a força ofensiva do América. Foi isso que a gente viu realmente no segundo tempo, que a gente vinha comentando aqui dos melhores momentos. O Vila Nova, mesmo com essa juventude, foi uma juventude ímpeta, uma juventude que se impôs realmente frente ao América e que soube realmente, vamos assim dizer, fechar a casinha, né? Porque o Vila Nova estava enfrentando ali o melhor ataque da competição, são 16 gols, né? A melhor defesa também. Segue invicto o América. E segue invicto o América, inclusive. Vai para as 2 últimas rodadas aí com cenário de invencibilidade. Era um cenário totalmente difícil. E o Vila Nova conseguiu reacender ali a sua chama, fez um bom ataque no primeiro tempo, e no segundo tempo, mesmo com maiores dificuldades, realmente soube tirar essa força do América. Então, realmente, é um ponto a ser valorizado, realmente. O Vinícius, ele tem total convicção disso, né? É um bom treinador, na minha opinião. E ali, realmente, demonstrou que soube mexer no time, soube ser estrategista e soube realmente tirar essa eficácia total do América lá no Horto. Correto, Natan. Agora o Vinícius Munhoz analisa com a gente sobre o próximo compromisso do Vila, que será um jogo dificílimo, complicado, contra a equipe do Tombense, Vinícius. Um confronto direto contra a equipe da Tombense. Se nós quisermos brigar na parte de cima da tabela, temos que aproveitar o fator local, né? A gente respeita muito a equipe da Tombense, que vem também, assim como o América, uma das melhores equipes da competição, seja em performance, seja em pontuação. E a próxima rodada nos reserva esse confronto direto, onde nós temos que fazer a diferença dentro da nossa casa, né? Agora, não será um jogo fácil, muito pelo contrário, um jogo dificílimo, vai exigir muito, primeiro, da preparação ao longo da semana.
É verdade também que é importante proporcionar um pouco mais de recuperação aos atletas, que a gente vem de uma batida pesada de jogos, né? Tivemos desfalques também, que a gente lamenta pelas circunstâncias, pela forma, né? Nós temos 3 jogadores com dengue, o próprio Amorim, que hoje saiu jogando, estava recentemente com dengue, um pouco descontado fisicamente, até por isso que ajudou também na mudança que nós fizemos no intervalo, porque já percebíamos que ele estava perdendo talvez um pouco mais de performance por conta do tempo parado. Então a gente tem que recuperar os atletas, especialmente esses que estão acometidos aí de problema de saúde, treinar, né, organizar uma estratégia a melhor possível para a gente fazer mais uma vez um grande jogo jogando em casa lá e que dessa vez a gente possa sair com o resultado. Exatamente. Tá aí as palavras do técnico gaúcho, o gaúcho Vinícius Munhoz, né? Portanto, ele dizendo, né, Natan, do compromisso que vai ser dificílimo, né, mas que ele espera contar, né, com o retorno aí de importantes jogadores, peças importantes que ele perdeu no jogo anterior. E eu tenho agora uma semana, né, praticamente uma semana para se preparar. Os jogadores do Vila folgaram hoje, mas retornam já na terça-feira para esse compromisso importantíssimo contra o Tombense, que vai ser palho duro, né? Com certeza, é um período de preparação muito longo, né? A gente espera que o Vila Nova possa aproveitar da melhor forma. E o Tombense, inclusive, ele vai ter aí no meio da semana um compromisso. Já vai ser um peso a mais ali pro Tombense para vir para Nova Lima, porque o Tombense joga na Copa do Brasil diante do Anápolis na quarta-feira. Então, o Vila a gente espera realmente que possa ter aí os aprendizados, né, a favor aí, que possa realmente se engrenar para esse duelo que é importante. O Vila ainda não venceu em casa, realmente o que o Munhoz falou é certo, precisa aproveitar esse fator casa, os jogadores precisam sentir o peso realmente e a energia de estar jogando em Nova Lima, de estar jogando no Alçapão do Bonfim, né, com certeza a torcida vai estar lá para apoiar, porque realmente é um duelo direto, né, como a gente já falava aqui no cenário. O Tombense hoje é o melhor vice colocado com 12 pontos. O Vila ganhando se aproxima do Tombense e favorece ali em um possível cenário de se classificar como vice-líder do grupo B. Então, tomara que seja realmente um período ali de grandes preparações, que seja um período realmente de grandes estratégias, como a gente vê do Vinícius Munhoz, né? Mesmo que o Vila não tenha vencido em casa, o Vila fez 8 pontos aí fora de casa e com um bom futebol, com um futebol estrategista. Então, que seja realmente um período que o Vila possa realmente se redimir em casa e assim ainda ter chances da semifinal, que é a meta do Vila Nova esse ano na temporada. Correto, Natan. Bom, o Vila, eu acho que o Vila deveria de fazer alguns treinos em Nova Lima, o Vila pelo menos uma vez na semana. O Vila precisa respirar mais os ares da cidade, os jogadores ter um contato maior com o torcedor. Importante. A diretoria do Vila poderia, de certa forma, viabilizar isso, né? O torcedor do Vila está sentindo um pouco desse contato com os jogadores, com os atletas, né? O Vila ultimamente tem apenas vindo para o Alçapão no dia do jogo, joga e vai embora, né? Não tem aquele clima mais da cidade, né? Os torcedores do Vila não têm aquela similitude com os atletas, né? Como tinha antigamente, sempre teve, né? Em toda a sua história, né? Falta aquela ligação, né? Aquele contato maior dos jogadores do Vila com a torcida e vice-versa, né? Até mesmo para sentir o clima da cidade, acostumar melhor com o Alçapão do Bonfim, com o Castor Cifuentes, enfim, sentir aquele clima do torcedor vilanovense, que é de suma importância. Com certeza. Eu acho muito importante realmente, Rodrigo, ter uma avaliação realmente, né, da diretoria de futebol hoje, né, na pessoa ali do Bernardo Lage, né, um abraço para ele, faz um grande trabalho aí na frente do Vila. Não só da diretoria de futebol ali, junto com a diretoria executiva, quem sabe viabilizar, né, nem que seja pelo menos só um treino, realmente no Alçapão do Bonfim, né, a gente sabe que o CT hoje ele ainda não tá ali com a energia ligada, né, então assim, complica mais um pouco ali o cenário, mas treinar aqui no Alçapão realmente, ter ali uma adequação maior ao campo de jogo, né, ao estádio, à estrutura. Enfim, eu acho importante também, Rodrigo, realmente até por questão também de identidade, porque eu também vi ontem, após o duelo, eu vi muitos torcedores comentando sobre isso também.
E realmente o torcedor ele sente falta, né, dessa proximidade com o time, né? Claro, a gente entende, né, o cenário, né, essa parceria entre Vila e Coimbra que é muito importante para o Vila Nova, né? Toda a estrutura que o Coimbra proporciona lá no Sapucaias 2. Mas que, né, se for possível, né, se for ali, se tiver a condição realmente trazer, pelo menos nem que seja um treino aqui para perto de nós, aqui em Nova Lima, no treino no Alçapão. Correto, Natan. Um abraço aí para o Toninho Ramos, grande Toninho Ramos, né? Tá nos acompanhando lá, diretamente de Sabará, ex-jogador, né? Do Vila, importante. Grande abraço aí, Toninho Ramos. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Ele está dizendo que estará aqui em Nova Lima, né? No jogo do Vila no próximo sábado. Muito bom. Contamos aí com a sua presença, Toninho. Grande abraço. Bom, falando em Toninho, quem falou com a gente, conversou com a gente, foi o Toninho Cerezo, grande Cerezo, ex-seleção brasileira, passagens internacionais, né? Jogou no futebol italiano, né? No Japão. O Toninho Cerezo, campeão do mundo no São Paulo, né? Importantes passagens aqui no futebol mineiro, jogou no Cruzeiro, no Atlético, no América, né? Passagem maior, evidentemente, pelo Atlético, né? E o Toninho Cerezo foi lá no Independência acompanhar o jogo entre Vila e América. O Toninho Cerezo tem muita ligação com a Nova Lima, né? Afinal de contas, o pai dele era vilanovense, de Nova Lima, veio para Nova Lima, né? Família espanhola. Então o Toninho Cerezo fala justamente com a gente sobre essa ligação que ele tem com Nova Lima, com Vila Nova, né, Cerezo? Meu pai é de Nova Lima, é de uma família espanhola que foi para Nova Lima para trabalhar na mina lá, né? E papai era vilanovense. Conheço lá desde o meu infanto, juvenil, a gente sempre jogando lá no profissional também, no campeonato, né? O time do Vila me surpreendeu, tá jogando bem, tá movimentando bem. Está sendo um jogo agradável, sem violência, mas com muita dinâmica, isso é bom. O que te agradou aí nesse time do Vila? Olha, o Vila tem aqui para o setor esquerdo, eu não sei o nome do garoto, mas ele se movimenta muito bem, o número 10 também. Tem uma zaga veloz, uns jogadores fisicamente muito fortes, mas o time está arrumadinho, está de parabéns o treinador. Tá certo, nosso abraço ao Toninho Cerezo, grande Cerezo, né? Foi o patrão da bola, né? Como era chamado, excelente jogador, um grandíssimo jogador, né? Jogava realmente com um futebol extraordinário, campeão de tudo, né? O Toninho Cerezo, nosso abraço ao Cerezo, que tem essa ligação forte com a cidade de Nova Lima e foi lá prestigiar o Vila e América nesse Independência, sempre muito bom, né? Ver grandes figuras futebolísticas, né? O Vila tem sempre atraído muita gente aí para ver o futebol. Tá sempre bom, né? No último jogo eu vi vários jogadores aí também, o próprio Mancini estava lá acompanhando também o jogo do Vila. É muito importante, né, Natan? E ele elogiando também o time do Vila, o trabalho do treinador do Vila, né? Ele citou ali o Renatinho, né, camisa 10, né? Que moral que o Renatinho ganhou. E realmente o Renatinho, ele mesmo vindo como reserva no time do Munhoz, né? Foi titular ontem. Ele, para mim, era peça realmente que... era uma peça para ser titular realmente em jogos ali, né? A gente sabe ali que o Guilherme Santos ele tem um peso muito grande, né? O Guilherme Santos ele merece essa titularidade, mas o Renatinho tá ali equiparado também na disputa. O Renatinho ele jogou muito. E é importante, né, Rodrigo, a gente ver esses ex-jogadores, né, ex-atletas, grandes ídolos que a gente tem no futebol mineiro, né? Quando se tem essa ligação muito grande aí com Minas Gerais, né? Ter essa valorização aí, principalmente ao futebol do interior, é muito importante, né? É muito prestígio que o torcedor do interior, né? Que o torcedor mineiro, né? Seja da capital, do interior, ele aprecie, né? Realmente esses ídolos, né? Que esses ídolos eles possam realmente dar essa moral aí ao futebol de Minas. Muito importante, né? Grande Cerezo, grandes histórias a contarem, né? E quem sabe, né? A gente possa ver ele aqui em Nova Lima aí nos próximos jogos do Vila, quem sabe. É verdade, o Cerezo que é muito amigo do Luizinho, nosso grande mestre Luizinho,
zagueiro Luizinho, e estão sempre se falando, né? E o pessoal sempre preocupado com o Vila, perguntando como é que está o Vila, como está o nosso Leão do Bonfim, né? Recentemente, há pouco tempo, aí, o Fábio Júnior entrou em contato comigo, perguntando sobre a SAF do Vila, né? Fábio Júnior, que hoje é comentarista da Globo, né? E vários outros jogadores, ex-atletas também, sempre nos questionam sobre a situação real do Vila Nova, todo mundo preocupado, querendo saber realmente se o Vila... Muita gente ficou chateado com a decisão da diretoria do Vila de não disputar a Série D, que é uma competição de suma importância, foi uma peleja para o Vila conseguir a vaga, né? Muito festejada ano passado, diga-se de passagem. Teve um ano aí que o Vila chegou até a brigar aí com o Democrata na Justiça, pleiteando a vaga na Série D, o Vila contratou advogado e tudo. E dessa vez a gente ficou sabendo aí que houve um contratempo nos bastidores lá administrativos do Vila, alguns queriam, outros não queriam, né? Houve também o Vila, a alegação é que o Vila precisava de um aporte financeiro maior, né, Natan? E não houve essa possibilidade. O presidente do Vila fez uma entrevista coletiva, né, logo no jogo depois do jogo contra o Ipatinga, né, e justificando que o Vila ia declinar da Série D e não vai disputar a competição, né, Natan? Exatamente, o Vila precisava ali, a meta era de 3 milhões de reais, né, no mínimo ali, para que o Vila viabilizasse ali a sua disputa na Série D, mas infelizmente a gente sabe que a situação do Vila Nova financeiramente ainda está sendo complicada, muito complicada, diga-se de passagem. A informação são de cerca de 25 milhões em dívidas trabalhistas, e por conta dessas dívidas trabalhistas, né, que pesam, né, principalmente na justiça, o Vila acabou tendo um bloqueio de 1,5 milhão de reais, sendo aí cotas da Globo, né, da disputa do Campeonato Mineiro, e também da participação na primeira fase da Copa do Brasil, que vai até acontecer aí na outra semana. É complicado, né, Rodrigo? A gente festejava ali, né, o Vila teve ali aquele tempo, né, mas a gente foi para a entrevista ali, né, nós tivemos presença ali na coletiva do presidente Bruno Sarti, né, e de toda a diretoria do Vila também que estava presente, Thiago Tito, o Cláudio Horta, inclusive fica meu abraço para a diretoria do Vila Nova também. A situação ela é difícil, né, principalmente não só pelo bloqueio, mas também os patrocinadores ali do Vila, né, aquela verba é uma verba que é focada no Campeonato Mineiro, então é uma verba que não satisfaz para o Vila Nova pegar uma competição nacional. A gente fica chateado realmente, né? A gente queria ver o Vila no cenário nacional, mas a gente sabe que a situação realmente ela não está sendo a melhor para o Vila Nova financeiramente. A parceria Vila-Coimbra ela salva muito, apesar de que a autonomia hoje para a diretoria executiva ela está sendo maior, né? A dependência, por assim dizer, ela vem sendo menor ao decorrer dos anos, né, desde 2021. Então, é uma situação complicada, né, mas que a gente se conforma e se entende e torce, né, para que o Vila Nova em breve possa melhorar a sua situação, tanto estrutural quanto no financeiro, e que em breve, né, buscando investidor, fazendo todos os trâmites certos, possa virar uma sociedade anônima de futebol, que hoje é o principal pilar para a reconstrução do Vila Nova hoje, é virar essa SAF. Exatamente, Natan. A gente até já dizia lá no portal Vila Nova, né, outras vezes lá na coluna em cima do lance, né, que o Vila, realmente, a diretoria do Vila tem... Se pode deixar um legado, vai ser esse, né, a SAF do Vila Nova. O grande legado que essa diretoria do Vila pode deixar vai ser a SAF, transformar o Vila. Aliás, que essa diretoria do Vila está no seu último mandato, né, o segundo consecutivo, termina em setembro desse ano, então tem eleição no Vila Nova esse ano também, né, esse ano vai ser um ano disputadíssimo, eleições municipal para vereador, prefeito, eleição na Liga de Desportos, eleição no Vila Nova e esse grande legado. Tomara que essa diretoria deixe esse legado de transformar o Vila, pelo menos, em SAF, né, porque com certeza vai haver investidores. Muita gente pergunta por que a prefeitura não patrocina o Vila
para disputar a Série D. A prefeitura já está até patrocinando. Tem até lá a marca lá, Visite Nova Lima, né? Exatamente. No uniforme do Vila. Então já tem um aporte da prefeitura ajudando o Vila Nova nesse Campeonato Mineiro, mas para a disputa da Série D, o Vila Nova precisaria de um aporte maior. Não é isso? Exatamente. E, portanto, para ter esse aporte maior, o Vila a prefeitura teria que ter, de repente, uma aprovação numa emenda lá, né, constitucional, lá na Câmara de Vereadores. Então, os vereadores teriam que aprovar essa emenda, suplementar aí para o Vila Nova. E acho que não houve o tempo apto, não houve essa habilidade ali, faltou um pouco de habilidade ali do pessoal comunicar, né? O Vila tem político lá dentro, né, da sua diretoria, o Thiago Tito, ex-vereador, né? E está aí também, né? Isso pode, não sei se tem alguma coisa a ver, algum impedimento lá na Câmara por conta disso, né? A gente sabe como que é a política em Nova Lima, então, ainda mais em ano eleitoral, né? Tudo pode acontecer, mas tem esses problemas aí, mas porque a prefeitura poderia realmente patrocinar o Vila, como de fato patrocina, mas esse superávit, esse aporte que o Vila precisaria, é que teria que ter a aprovação lá na Câmara de Vereadores. Mas, enfim, o Vila não vai disputar, declinou realmente da Série D, mas vai disputar a Copa do Brasil. O Vila vai enfrentar o Aparecidense, o time chato lá, Aparecidense de Goiás, já no dia 28 aqui no Castor Cifuentes, né, Nathan? Exatamente, às 7h30 o Aparecidense que, inclusive, depois daquela fase, né, aquela fase ruim que a gente falava aqui, né, da Aparecidense, que tinha sofrido goleada para o próprio Anápolis, que vai ser o adversário do Tomense, e também para o próprio Vila Nova de Goiás, tá se remontando, Rodrigo. A gente viu ali a contratação do Lúcio Flávio, que é um grande treinador, inclusive, e tá fazendo ali um trabalho ali de remontada com a Aparecidense. Não vai ser um duelo fácil, o Vila vai precisar realmente da vitória, né, porque o regulamento ele dá a vantagem do desempate para o melhor ranqueado e dá que o pior ranqueado, assim, por assim dizer, do confronto pelo menos joga em casa. Então vai ser um duelo difícil. Eu acho que o Vila ele tem capacidade realmente para poder, quem sabe, buscar uma classificação diante da Aparecidense. Vai ser importante, né? Não só por questão financeira, né? Apesar que tá tendo os bloqueios, mas até mesmo por questão de marca também é importante. Lembrando que o Vila, a melhor campanha do Vila foi ir para a segunda fase em 2007. Isso. Quando foi eliminado, agora eu tô confundindo, mas enfrentou Avaí e Ponte Preta e depois foi eliminado. Mas eu acho que dá pro Vila repetir historicamente aí essa boa fase. Eu acho que o duelo, ele corre ali, né, vendo ali o time, né, o elenco de Vinícius Munhoz e seus comandados, né, as estratégias, dá pra gente fazer um duelo ali mais equilibrado, Rodrigo. Correto, Natan. Um abraço aqui para o Luiz Carlos Gomes, grande presidente lá da AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, estava lá acompanhando também esse jogo, prestigiando. Sempre gosta muito lá do Vila, né? O nosso Luiz Carlos Gomes, né? Tem muitas histórias para contar, né? Ele falou que ele estava recordando de um jogo entre Palmeiras e Vila Nova no Castor Cifuentes. Coisa impressionante, muitos anos atrás, né? Então, nosso abraço ao Luiz Carlos Gomes, que faz um grande trabalho na nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Bom, então, recapitulando mais uma vez, torcida vilanovense, próximo jogo do Leão do Bonfim, anote aí, sábado, dia 24, novo horário, hein? Às 4h da tarde, hein? A diretoria do Vila pediu à Federação Mineira para que antecipasse o jogo, né? Para mais cedo. Então, a bola vai rolar às 4 da tarde no Alçapão do Bonfim. O Vila conta com a sua torcida. Falando nisso, o nosso sempre cumprimento, né? A Paulinha, Débora Paula, né? A Sandra, trabalho especial que elas fazem, né? Com os mascotinhos do Vila, que é um trabalho fundamental, né? Estiveram lá no Independência. Então é uma garotada, uma meninada legal que comparece aos jogos do Vila. E esse é um trabalho importantíssimo que tem que ser valorizado lá no Leão do Bonfim. Tá de parabéns a Paulinha, a Sandra, a Suzana também, né?
todos que fazem esse importante trabalho. Lembrando que criança até 12 anos não paga lá no Castor Cifuentes. É lei, né, de Nova Lima, crianças até 12 anos entram de graça. É isso aí, Natan. Vamos aguardar agora que o Vila possa vencer o Tombense aqui no próximo sábado. A gente espera que sim, vai ser um duelo muito difícil. É um confronto direto realmente aí pelos cenários aí da classificação geral. Mas o que a gente não pode deixar é de acreditar e apoiar. O cenário ele ainda está em aberto. O Vila Nova ainda tem chances reais de ir para a semifinal depois de 11 anos, né? O Vila não vai para a semi desde 2013. Mas esse momento é um momento que o torcedor ele pode realmente esperar, né, que o Vila se dedique, né? O Vila sabe da importância e do peso da instituição e da sua torcida, que é o seu maior patrimônio. Então, por isso, diante disso, é importante, volto a convocar para que o torcedor possa comparecer ao Salpão do Bonfim, possa comparecer à nossa casa no sábado à tarde, para que a gente apoie, grite, empurre, se precisar cobrar, cobre, mas que esteja presente neste duelo épico, nesse duelo difícil que vamos ter diante do Tombense. Que o Vila Nova possa ganhar, que Deus possa abençoar o Vila. Valeu, Natan, valeu a todos, obrigado pelo prestígio e até o próximo Banqueta Esporte. Um abraço, até lá.